Questão da PUC Campinas 2022 vai falar o seguinte pra gente. Considere as etapas do desenvolvimento de uma comunidade apresentadas na figura e as seguintes afirmações abaixo. As curvas X e Y podem representar, respectivamente, produtividade primária líquida e biomassa? Não, uma questão difícil, tá? Primeira coisa que a gente tem que analisar. Eu tenho aqui, basicamente, etapa 1, etapa 2 e etapa 3 no desenvolvimento de uma comunidade. Nós temos um processo de sucessão ecológica ao longo do tempo. A primeira etapa da sucessão ecológica, ela vai se chamar ESSESI, a segunda vai se chamar série e depois nós teremos o clímax da comunidade. Tá? Isso aqui são alguns conceitos que é importante de saber, né, o que acontece. No início da nossa comunidade, nós temos algumas espécies que são chamadas de espécies pioneiras. Elas vão ocupar ali aquele local e elas têm uma produtividade bruta boa e a produtividade líquida também ela é maior. Por que a produtividade líquida é maior? Porque essas espécies, por serem pequenas, elas têm um baixo consumo. Então acaba que elas produzem bastante e consomem pouco. E é por isso que a PPL ela é maior no começo da comunidade. Ao longo da sucessão ecológica, a gente vai aumentando o tamanho das espécies. O ecossistema vai ficando cada vez mais complexo. E é por isso que a curva em X precisa ser a biomassa, porque a biomassa ela tem que aumentar ao longo da sucessão ecológica, até atingir o clímax, ou seja, a comunidade, a floresta está gigantesca. Quando a floresta está grande, a biomassa aumenta, a PPL diminui. Por quê? Porque ao mesmo tempo que aquelas espécies produzem bastante, elas também consomem bastante. A produtividade líquida numa comunidade clímax é muito baixa, principalmente terrestre, né? A gente sabe então que a produção ali, por exemplo, de oxigênio vai ser muito maior que sistemas aquáticos, onde a PPL é mais elevada. Em uma comunidade clímax, a produtividade líquida acaba sendo baixa, tá certo? Muito do que é feito é também consumido. Perceba que a produtividade bruta aumenta, a PPB aumenta, mas ao mesmo tempo a respiração também aumenta. E aí com isso então a PPL vai diminuindo. Letra A2, então essa aqui está errada, tá? Tá invertida ali as informações. Biomassa é X e Y é a produtividade líquida. 2. Uma grande quantidade de carbono é armazenada na fase 2. Olha, uma grande quantidade de carbono costuma ser armazenada nessa fase 2 aqui, justamente porque a gente tem um aumento aqui das espécies que conseguem crescer e se desenvolver, né? A gente chama até mesmo de espécies tardias, né? E começam ali a fazer mais fotossíntese. Então sim, uma grande quantidade de carbono é armazenada nessa fase 2, tá? As espécies vão aumentando de tamanho, fazendo mais fotossíntese. E não é tanto ainda que é liberado, né? Depois começa a liberar cada vez mais. Na fase 3, a comunidade apresenta teias alimentares mais complexas. Sim, é o que a gente define como clímax, né? Para definir como clímax, a gente precisa ter um ecossistema, uma teia alimentar cada vez mais complexa, uma biodiversidade muito alta. Então, 2 e 3 estaria correto, apenas a 1 que tem um erro realmente aí de troca conceitual. Gabarito, letra